Como controlar o seu diagnóstico de diabetes utilizando os itens da cesta básica. No vídeo dessa semana, nós vamos analisar 13 itens que fazem parte da atual cesta básica e assim detalhar cada item e fornecer dicas, direcionamento para você melhorar a sua alimentação apesar das dificuldades e conquistar uma boa glicemia, uma boa hemoglobina glicada, cada vez mais saúde e o principal, viver livre de complicações. Então, bora para o vídeo, assista até o final. O item de número 1 que o diabético tem na sua cesta básica são as carnes. É claro que as carnes elas têm algumas variações e isso pode mudar de acordo com a sua região, mas eu vou englobar de uma forma mais generalizada para poder facilitar o seu entendimento e a sua realidade. Então nós podemos adicionar como fontes de carnes a carne de boi. A gente pode incluir, por exemplo, o coxão mole, o coxão duro, o músculo, a carne moída, o patinho, carnes mais caras, o contrafilé, o filé mignon, a fraldinha, carnes mais gordurosas como o contrafilé e a fraldinha até podem ser consumidas por parte de quem tem diabetes, porém um grande truque que o diabético precisa começar a aplicar em sua rotina é: eu preciso perder peso, eu preciso diminuir a quantidade de gordura que eu adiciono nas minhas refeições. Então, se você precisa perder peso para poder facilitar o bom controle da sua glicose, reduzir a resistência à insulina, você deve priorizar carnes de boi mais magras, ou seja, o patinho, uma carne mais magra que facilite com que você diminua a quantidade de calorias que você ingere. É claro que você pode até consumir, por exemplo, um músculo na panela de pressão, porém você deve evitar excessos. Então, uma dica interessante que você pode incluir de quantidade de carnes nas suas refeições, entre 100 a 200 gramas de carne na refeição do almoço ou no jantar, é uma quantidade super interessante. Seguindo, carne de porco. O diabético também pode consumir a carne de porco sem maiores problemas, desde que você evite excessos. E se você precisa perder peso, você deve evitar o consumo de carnes de porco mais gordurosas, como por exemplo uma costelinha. Se você precisa perder peso, priorize, por exemplo, o lombo de porco, que é uma carne mais magra, mas não deixa de ser saborosa. Então você pode incluir o lombo de porco, o pernil, a costelinha sem maiores problemas. O grande segredo e o grande desafio é você adequar a sua realidade e assim montar um cardápio de proteínas de forma inteligente e que vai te dar cada vez mais qualidade alimentar. Você pode também incluir a carne de frango. Tanto a carne de frango quanto a carne de porco são carnes mais baratas, então você pode incluir várias vezes na sua semana e assim conquistar uma variedade alimentar mais interessante. Em relação à carne de frango, você pode consumir todas as partes do frango sem maiores problemas: peito, asa, coxa, sobrecoxa, miúdos, sem maiores problemas. Outro ponto, novamente, se você precisa perder peso, você deve evitar, por exemplo, consumir a pele do frango, pois é uma fonte de gordura que tem calorias e pode acabar prejudicando o seu processo de perda de peso. Mas você pode e deve incluir essas 3 fontes de proteínas que vêm das carnes todos os dias. Um bônus extra são os ovos. Você pode incluir os ovos sem maiores problemas, incluir no café da manhã, ou no almoço, ou no lanche, ou no jantar. É um alimento extremamente versátil que vai te dar saciedade, que é fonte de proteínas e que te dá muita qualidade e não é um alimento caro. Então a gente tem que tirar essa falsa sensação de que a alimentação do diabético é super cara. É claro que vai ter alguns alimentos que são realmente caros, que acabam não sendo a realidade da grande maioria dos diabéticos, mas o diabético pode também ter uma alimentação inteligente, balanceada, saudável e que seja barata
dessa forma, poder conduzir de uma maneira mais inteligente, equilibrada a alimentação e tirar de uma vez por todas de que o diabético ele é uma doença de pessoas que têm maiores condições financeiras e infelizmente a gente sabe que isso não é verdade, pois ela acaba acometendo tanto o diabético com uma condição financeira melhor ou um diabético com uma condição financeira menor. Então, tire essa falsa percepção de que o diabético só consegue comer de forma inteligente se gastar muito dinheiro. O vídeo de hoje é justamente sobre isso, tá ok? Já o item de número 2 são os leites. Então você pode incluir leite integral, desnatado ou semi-desnatado à sua rotina sem maiores problemas e faz parte da cesta básica. Então, se você tem a falsa sensação de que o diabético não pode incluir o leite integral à sua rotina, você pode sim incluir desde que, se você for intolerante à lactose, aí você deve evitar. Se for consumir o leite, consuma opções zero lactose para dessa forma não ter um maior desconforto gastrointestinal que acaba acometendo quem tem intolerância à lactose. Mas o diabético pode incluir o leite integral, o leite semi-desnatado e o desnatado. Edu, qual a diferença entre esses 3 tipos de leite? Se você não tem maiores questões com seu peso corporal, ou seja, está com peso corporal bom, está conseguindo se alimentar bem, você pode incluir o leite integral sem maiores problemas. A diferença é que ele possui maiores quantidades de gordura, então ele acaba tendo um pouquinho mais de calorias. E no final da conta, se você, por exemplo, precisa perder peso corporal, é bom escolher o leite desnatado, pois ele tem menores quantidades de gordura. Então, a diferença básica entre esses 3 tipos de leite está correlacionada com a presença de gordura. Então, se você precisa perder peso, escolha o leite desnatado. Se você não precisa perder peso ou até precisa ganhar um pouquinho de peso a mais, você pode incluir o leite integral sem maiores problemas, tá ok? Já o item de número 3 da cesta básica atual do brasileiro é o feijão. Então, o diabético pode incluir o feijão sem maiores problemas à sua rotina, desde que evite excessos, consuma com inteligência e assim você pode ter uma variedade maior, principalmente para poder incluir no seu almoço ou seu jantar. Lembrando que de todos os itens desse vídeo que for mencionado, eu vou colocar na descrição um link direto para um vídeo que tem uma relação direta com o alimento. Então, se você quer saber mais sobre o feijão e o diabetes, você vai ter um vídeo aqui na descrição falando única e exclusivamente a respeito do feijão, onde eu dou algumas dicas, algumas orientações, falo sobre a quantidade de feijão que você pode mencionar e assim você vai tendo um maior volume de informação que vai poder facilitar com que você entenda como você pode melhorar os seus hábitos alimentares e, consequentemente, alcançar cada vez mais saúde. Então, o feijão ele pode sim ser consumido pelo diabético, tanto o feijão vermelho, o feijão carioca, até o feijão preto. Então, você pode incluir sem maiores problemas, desde que você evite consumir em excessos. Então, uma quantidade segura para poder consumir é por volta aí de 70, 80 gramas de feijão e assim vai facilitar muito para que você tenha uma maior variedade alimentar e não precisa abrir mão dos itens da cesta básica, como muitas pessoas acabam achando que não pode comer nada, tá ok? E o item de número 4 presente na cesta básica do brasileiro é o arroz branco. O arroz pode sim ser consumido por parte de quem tem diabetes, desde que você evite consumir em excesso. Então não adianta nada você comer 200, 300 gramas de arroz todos os dias na sua refeição e não achar que a sua glicose não vai subir. Ela vai sim subir, então é importante que você, ao consumir o arroz branco, que você evite consumir em excesso. Uma quantidade segura é não consumir mais que 100 gramas de arroz branco. Isso vai facilitar com que você evite um pico de glicemia e o principal, você precisa compor esse prato com outras fontes de proteínas, outras fontes de fibras, boas gorduras, para poder evitar esse pico de glicemia ao consumir o arroz.
É dessa forma que a gente pode melhorar os nossos hábitos alimentares sem ter que abrir mão também dos itens da cesta básica. Uma outra dica importante em relação ao consumo dos alimentos que você vai aprender ao longo desse vídeo é: comece alimentando com fontes de fibras. O que quer dizer basicamente isso, Edu? Quando você for almoçar, por exemplo, comece através dos legumes, das verduras, depois você come, por exemplo, a fonte de proteína e por último você inclui, por exemplo, uma fonte de carboidrato como arroz, no caso 100 gramas, não mais que isso. Dessa forma você evita que a sua glicemia suba de uma maneira rápida e assim vai gerando saciedade e, consequentemente, você evita comer demais. Então, uma dica super importante para você começar a praticar aí na sua rotina é: consuma primeiro legumes, verduras, folhas verdes, depois proteínas e, por último, você inclui alguma fonte de carboidrato e dessa forma você evita picos de glicemia, tá ok? Já o item de número 5 são as farinhas. Na cesta básica não foi mencionado quais os tipos de farinhas, mas nós vamos mencionar 3 tipos, que é a farinha de trigo, a farinha de milho e a farinha de mandioca. Essas 3 farinhas, elas não são interessantes para quem tem diabetes, porém, se você utilizar com inteligência pequenas quantidades, você até pode consumir aí na sua rotina. Outra dica importante é: se for consumir alguma dessas farinhas, você precisa deixar de lado o arroz branco, por exemplo. Então não vai consumir, por exemplo, um arroz branco com uma farofa de milho, pois senão a sua glicose vai acabar aumentando. Então uma dica importante é: você até pode consumir a farinha desde que você evite excesso. A farinha de trigo já não é uma farinha interessante para quem tem diabetes, mas a farinha de milho, a farinha de mandioca, se você não exagerar, ou seja, comer pequenas porções, 30 gramas, 40, no máximo 50 gramas, quando for comer alguma refeição, você pode incluir, mas, mais uma vez, deixe de lado a farinha de trigo e evite em excessos essas outras farinhas, tá ok? Já o item de número 6 da cesta básica brasileira atual é a batata. Então você pode incluir a batata doce até a batata inglesa, desde que você também não exagere nas quantidades. Então, se você for comer essas quantidades de batata doce ou batata inglesa, não coma mais que 100 gramas. É importante que você tenha essa consciência. E se for comer a batata doce ou a batata inglesa, por exemplo, ou até mesmo a batata salsa, que é a mandioquinha, você não deve misturar com outra fonte de carboidrato. Ou seja, não deve misturar com arroz ou com alguma farinha. É importante que você crie essa consciência de começar a fazer escolhas mais inteligentes na hora de montar o seu prato. Então você pode começar comendo a salada, um pouquinho de folha verde, você pode comer a sua proteína e por fim você come 100 gramas de batata doce, 100 gramas de batata inglesa e assim por diante. Outra dica importante é: não consuma batata frita por imersão na gordura, no óleo, pois você acaba aumentando a quantidade de calorias que pode prejudicar, por exemplo, um processo de perda de peso, pode facilitar com que você ganhe peso, principalmente para você que já tem sobrepeso, vai causar o aumento da sua resistência à insulina, então não é uma combinação interessante, inteligente a se fazer. Se for consumir a batata, faça ela assada, faça ela cozida ou na air fryer e assim você vai incluir de uma maneira inteligente, evitando excessos e criando uma maior variedade alimentar, tá ok? E o item de número 7, que faz parte da cesta básica e que o diabético pode incluir de forma inteligente, são os legumes. Então a lista de legumes e verduras é infinita para quem tem diabetes. Eu vou mencionar algumas para você anotar aí no seu caderno para poder fazer as escolhas mais inteligentes. Então você pode incluir, por exemplo, cenoura, beterraba, você pode incluir repolho, você pode incluir couve, você pode incluir taioba, lembrando que são folhas verdes, você pode incluir alface, você pode incluir agrião, você pode incluir chuchu, você pode incluir pepino, rabanete,
você pode incluir o tomate, pode incluir também o jiló, e assim você vai ter uma infinidade de legumes e verduras para incluir na sua rotina. Lembrando que nesses itens que acabam tendo uma quantidade maior de opções, vai ter link aqui na descrição para você aprender mais detalhadamente a respeito de legumes e verduras. Então, quando esse vídeo terminar, vai lá e continua aprendendo para dessa forma adicionar aí opções à sua rotina. Então, os legumes e verduras, eles são um aliado muito especial de quem tem diabetes. Se você seguir a dica que eu forneci nesse vídeo, começar se alimentando através de legumes, verduras, folhas verdes, depois comer a sua proteína e por fim consumir uma pequena quantidade de carboidratos, você vai ter saciedade, vai ter controle da sua glicose, evita picos de glicemia, a médio e longo prazo reduz a sua hemoglobina glicada e conquista cada vez mais saúde. Então é importante que você tenha essa consciência de fazer boas escolhas e, consequentemente, adquirir mais saúde, tá ok? E o item de número 8 da cesta básica e o que o diabético deve ter uma atenção é o pão francês. O pão francês acaba sendo uma presença constante nos lares brasileiros. E o diabético até pode consumir o pão francês desde que ele faça uma escolha mais inteligente. E o que quer dizer uma escolha inteligente em relação ao pão francês? O ideal é que você realmente evite consumir, mas caso você acaba não tendo como retirar o pão francês da sua rotina, da sua alimentação, você pode retirar o excesso de miolo e incluir alguma fonte de proteína para poder compor a sua refeição quando for comer o pão francês. Então, uma dica de ouro, uma dica importante é adicione um pouquinho de ovo, adicione um pouquinho de tomate e assim você vai ter uma refeição com maior quantidade de proteínas, uma boa quantidade de gordura também e vai ter quantidade de fibras. Dessa forma você evita que o trigo presente no pão francês eleve a sua glicemia de uma maneira significativa que vai atrapalhar o seu tratamento. Eu sei que o pão francês acaba fazendo parte dos lares brasileiros, então por mais que você precise evitar, você até pode fazer algumas manobras para facilitar mantê-lo na sua rotina alimentar, porém de uma maneira mais inteligente e que vai te fornecer um controle melhor da sua glicose, em vez de comer, por exemplo, aquele pão com manteiga todos os dias, com aquele café adoçado com açúcar ou aquele achocolatado rico em açúcar. É dessa forma que você melhora a sua alimentação através de escolhas mais inteligentes, tá ok? Já o item de número 9 é o café em pó. O café ele pode ser utilizado por parte de quem tem diabetes, desde que você não adoce o café com açúcar. É importantíssimo que você não adoce o café com açúcar para evitar que a sua glicemia suba de uma forma significativa. Pois a partir do momento que você evita adoçar o seu cafezinho com açúcar, você já acaba introduzindo menores quantidades de carboidrato ao longo da sua rotina e assim vai facilitar o seu controle da sua glicose. Então o café é um excelente aliado de quem tem diabetes, está presente na cesta básica do brasileiro e pode ser utilizado sem maiores problemas, tá ok? E o item de número 10 presente na cesta básica do brasileiro são as frutas. Então, as frutas, elas acabam sendo um bom aliado de quem tem diabetes, desde que evite excessos e que saiba introduzir de uma maneira inteligente na sua rotina. Então, o diabético até pode consumir a banana, pode consumir a maçã, o mamão, pode consumir também a uva, o morango, desde que você evite consumir grandes quantidades. Aqui no canal nós temos vários vídeos falando a respeito de frutas para diabéticos. Vai estar na descrição também para você aprender a escolher as frutas de uma maneira inteligente que vai te dar variedade alimentar sem causar o aumento da sua glicemia. Então não deixe de ir lá assistir para pegar as dicas. Então, frutas fazem parte da cesta básica e os diabéticos podem consumir sem maiores problemas. Já o item de número 11, que faz parte da cesta básica dos brasileiros, é o açúcar. E esse, infelizmente, você deve abandonar. Se você percebeu até agora, nós já falamos
11 tipos de produtos que estão inclusos na cesta básica do brasileiro, e esse é o primeiro item que o diabético deve deixar de lado. Então, você precisa abrir mão da utilização de açúcar no seu dia a dia para poder facilitar o controle da sua glicose, pois o açúcar em si não traz benefício nenhum para quem tem diabetes, para quem precisa controlar a glicose, para quem precisa reduzir a hemoglobina glicada e assim por diante. Então, esse item você deve abandonar, não deve priorizar tanto o açúcar cristal, demerara, açúcar de coco, açúcar mascavo e assim por diante. Você deve deixar de lado a partir de agora, tá ok? Já o item de número 12, que faz parte da cesta básica do brasileiro, é a banha e o óleo. Então, esse é um item que o diabético deve ter atenção, principalmente para quem precisa perder peso corporal, pois o óleo em si, a banha, possui uma grande quantidade de calorias, pode trazer alguns malefícios e o ideal é que você tenha prudência a utilizar. Mas não quer dizer que você precisa abrir mão. O ideal é que você faça escolhas mais inteligentes, por exemplo, como a banha de porco, do que o óleo vegetal em si. Mas se você utilizar com inteligência, evitando excessos, utilizar de uma maneira mais interessante na sua rotina, você pode incluir sem maiores problemas, desde que você não exagere nas quantidades e que não utilize, por exemplo, o óleo para poder fritar uma batata e assim por diante. Então tenha essa consciência, mas a banha de porco principalmente pode ser um aliado de quem tem diabetes sem maiores problemas, tá ok? Já o item de número 13, que faz parte da cesta básica do brasileiro, é a manteiga. O diabético até pode consumir a manteiga sem maiores problemas, desde que evite consumir em excesso. A dica do item da banha de porco e do óleo serve também para a manteiga. Então não é interessante, por exemplo, você comer o seu pão de sal sem miolo e adicionar, por exemplo, manteiga. Mas você pode, por exemplo, consumir o seu pão de sal sem miolo com ovos mexidos que foi utilizada a manteiga para poder fazer. E é dessa forma que você melhora os seus hábitos alimentares, escolhendo de forma inteligente, de forma interessante, o que você faz aí no seu dia a dia em relação à alimentação. Eu quero que você, para provar para mim que assistiu o vídeo até agora, um vídeo longo, mas um vídeo bem completo, que vai ajudar você a escolher melhor os seus alimentos, o que você já consome de forma inteligente aí no seu dia a dia, das dicas que foram fornecidas aqui nesse vídeo. Se você já escolhe melhor os seus alimentos com essas dicas, eu quero que você comente aqui agora, pois se você comentar, eu saberei que você está assistindo um vídeo do canal de forma completa e assim eu fico muito feliz em saber que você está melhorando os seus hábitos alimentares e, consequentemente, adquirindo cada vez mais saúde. Tá ok? E esses foram os 13 itens que fazem parte da cesta básica brasileira e que o diabético pode incluir de forma inteligente, que vai facilitar o bom controle da glicose e assim não terá a falsa sensação de que o diabético não pode comer nada, de que o diabético precisa ser milionário para poder comer e sobreviver, e não quer dizer bem isso. Você pode ter uma alimentação inteligente, equilibrada, saudável, fazendo escolhas interessantes, escolhas inteligentes e que vão melhorar cada vez mais o seu dia a dia e facilitar o controle da sua glicose. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha e o principal, compartilhe os vídeos do canal e do Diabetes, pois dessa forma você ajuda diretamente no crescimento do canal e logo, logo nós vamos bater 100 mil queridas e queridos inscritos aqui no canal Edu Diabetes. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando aos vídeos do canal e, consequentemente, ir adquirindo cada vez mais conhecimento, mais qualidade de tratamento, mais qualidade de vida e o principal, viver livre de complicações. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.